Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, querido ouvinte, querida igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada uma das famílias aqui representadas. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do culto Palavra Viva da Igreja Batista Sião, Taguatinga, Distrito Federal. E nesta quinta-feira do dia 17 de março de 2022, eu quero agradecer a Deus por sua companhia. E minha oração inicial é que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração de maneira profunda, que você possa ser alcançado pela voz do Santo Espírito de Deus e que, ouvindo a voz do Senhor, o que Deus falar ao seu coração possa trazer edificação, crescimento, maturidade espiritual, tanto para você como para todos da sua casa. Quero convidá-lo para juntos orarmos ao Senhor neste momento, entregando as nossas vidas e este tempo que separamos para adoração, para louvor e exaltação do nome daquele que é o Senhor da nossa vida. Se possível, feche os seus olhos e ainda, se possível, segure na mão de alguém que está próximo de você neste momento. E como igreja do Senhor, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, a Ti, Senhor, a Deus, a nossa mais sincera gratidão por mais um dia de vida que o Senhor nos acrescenta. Pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, a Deus, de neste tempo separarmos, ó Deus, este momento para ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a Tua igreja, onde quer que ela esteja representada neste momento. Que o Senhor abençoe as famílias, Senhor, a Deus, do Teu povo. Que a Tua palavra, Senhor, a Deus, seja alimento para a alma, para cada um dos Teus filhos, ó Deus, que nesta hora busca conhecer a Tua vontade e está, Senhor, a Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer. Usa-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. E ao Teu nome, só ao Teu nome, seja o louvor, a adoração, a exaltação e a gratidão dos nossos corações. Por isso oramos e assim pedimos no nome de Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-lo para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 9. E enquanto você localiza o texto sagrado, enquanto você apanha a sua Bíblia para acompanhar a leitura, nós queremos lembrar aqueles que fizeram a sua inscrição para o nosso núcleo de estudo teológico. A aula inaugural está prevista para o próximo sábado, a partir das 8 horas, aqui nas dependências da igreja. Nós vamos ter uma oportunidade de apresentar o plano de aulas, o currículo de todo o nosso curso. Nós vamos ter a oportunidade de trazer já uma prévia do nosso calendário de todo o ano de 2022. Vamos introduzir o assunto, a importância, acima de tudo, do assunto do estudo teológico, do estudo sistemático da palavra do Senhor. Então, se você fez a sua inscrição, você é o nosso convidado para começarmos essa trajetória debaixo da bênção do Senhor. Como disse, no próximo sábado, dia 19 de março, a partir das 8 horas da manhã. E se você ainda não fez a sua inscrição, mas tem o interesse de quer saber um pouco mais sobre este curso, então você é o nosso convidado para juntos estarmos conhecendo o que será esta proposta de crescimento, de desenvolvimento espiritual desta membresia, a partir do conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor. Queremos lembrar a igreja também que estamos em plena campanha de missões mundiais e você pode e deve participar, não só contribuindo financeiramente, mas também orando e se envolvendo com cada uma das atividades da nossa igreja. Todo mês de março e abril, nós teremos atividades voltadas para esta proposta,
para a mobilização, para a conscientização de toda a igreja da necessidade do envolvimento com esta causa, que é, acima de tudo, uma causa da igreja do Senhor Jesus. Aqui atrás o painel, o banner da nossa campanha, e o tema da campanha de missões mundiais de 2022 é Viva a Compaixão. Mais do que contribuir, mais do que orar, nós estaremos vivendo esta realidade de sentir a dor daqueles a quem Deus, de alguma maneira, vai usar do sofrimento para abrir o seu entendimento, para abrir o seu coração para a voz daquele que é o Senhor das nossas vidas. Quero ainda lembrá-los de continuarmos orando pela vida de nosso pastor Manuel Neto, de toda a sua família. O pastor está se recuperando do segundo infarto e, graças a Deus, tem sido uma recuperação sobrenatural, extraordinária, e estamos felizes por tudo que temos visto e ouvido, estamos contentes pelo retorno das atividades. Ontem mesmo o pastor esteve aqui conduzindo a nossa reunião do Conselho Consultivo, mas precisamos continuar intercedendo pela vida de nosso pastor, para que Deus restabeleça por completo a sua saúde e que ele continue dando seguimento à proposta da vocação, do chamado, da tarefa, da comissão que Deus tem para ele, assim como para toda a sua família. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 9, a palavra do Senhor declara: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É apenas um versículo, eu quero ler mais uma vez, de maneira que este texto fique no seu coração nesta hora. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero conversar nesta noite, nesta oportunidade contigo, sobre a proposta, o caminho da solução de conflitos na igreja. O caminho da solução de conflitos na igreja. Queridos irmãos, nem sempre a convivência da igreja do Senhor é pacífica. Ao contrário, de tempos em tempos, a igreja do Senhor, ainda que formada por homens e mulheres lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, constituída de pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida, enfrenta, passa, experimenta por dificuldades e, segundo o que próprio Tiago vai nos dizer no capítulo de número 4, na sua epístola, estes conflitos, estas guerras, na maioria das vezes, se não todas as vezes, são causadas pelo sentimento de vaidade, de egoísmo, de partidarismo, que ainda que no seio da igreja estão patentes nos nossos relacionamentos. É bem verdade que estes conflitos destroem muito daquilo que Deus tem construído ao longo da sua história, traz muitas dificuldades para uma continuidade e um avanço da obra do Senhor, e ao contrário, muito do esforço da igreja, que deveria ser dedicado, que deveria ser canalizado no sentido de cumprir a obra evangelizadora, de continuar na expansão da palavra do Senhor, é canalizada no sentido de resolver os conflitos, de pacificar os relacionamentos, de trazer unidade para o corpo do Senhor Jesus. Nesta proposta de hoje, nós queremos pensar, à luz da palavra do Senhor, desse texto e do seu contexto, alguns passos importantes. Primeiro, na verdade, queremos ver algumas das consequências drásticas, dos desastres que sobrevêm sobre a igreja do Senhor a partir dos conflitos internos da igreja. Mas queremos também ver quais os passos que Paulo vai nos ensinar, no sentido de ver cada conflito, de cada dificuldade da igreja sendo sanada pela ação do poder do Espírito Santo do Senhor no nosso meio. Paulo, escrevendo esta carta aos Filipenses, vai trazer desde o capítulo de número 2, a sua preocupação com que a igreja estivesse andando
concordantemente, andando num só pensamento, num só espírito, livre de qualquer maledicência, de qualquer confusão, de qualquer contenda, de qualquer dissensão. Ainda no capítulo de número 4, Paulo alerta duas irmãs de modo muito específico no verso de número 2. Ele vai dizer: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Paulo sabia, tomou conhecimento de alguns conflitos internos que estavam acontecendo na igreja de Filipos. Paulo sabia que estes conflitos podiam minar todo o trabalho que havia sido feito ao longo de muitos anos no sentido de plantação e desenvolvimento daquela igreja. Paulo sabia que enquanto a igreja estivesse envolvida com os seus embates internos, com os seus conflitos internos, com uma guerra interna, a igreja não poderia avançar, não poderia se desenvolver na direção daquilo que era vontade e propósito do Senhor para aquela comunidade. Mas eu adianto para você nesta noite, há um grito dos céus que busca, na verdade, a pacificação dos relacionamentos dentro da igreja do Senhor, para o bem da obra do Senhor nesta localidade e para a glória do nome de Jesus de Nazaré. E para evitar este desgaste, para evitar estes desastres naturais, Paulo vai trazer alguns princípios importantes, vai nos ajudar a trilhar por uma estrada que certamente não só resolverá os nossos conflitos internos, como também nos ajudará a sanar os problemas que foram criados por causa destes conflitos. O desejo do Senhor para esta igreja é que ela ande em unidade de espírito. O desejo do Senhor para cada membro da Igreja Batista Sião, das igrejas que nos acompanham neste momento, é de que haja um só espírito, um só pensamento, e que as nossas energias de fato sejam direcionadas para o desenvolvimento da igreja e não para a resolução dos conflitos internos da nossa casa. E na proposta da nossa proposta de reflexão nesta hora, eu quero convidá-lo para juntos pensarmos sobre algumas consequências, alguns desastres, alguns prejuízos que sobrevêm sobre a igreja do Senhor quando existe alguns conflitos internos. Em primeiro lugar, a alegria do ambiente interno da igreja é ameaçada. Só no capítulo de número 4, por 2 vezes consecutivas, no verso de número 4, ainda, o apóstolo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Paulo tomou conhecimento da confusão que existia na igreja. Paulo tomou ciência de que havia contendas, partidarismo, de que a igreja não estava pensando de maneira uníssona do ponto de vista dos seus propósitos, dos seus desafios. E Paulo entendia, pela visão do Santo Espírito de Deus, que onde não há esta harmonia, ou, em outras palavras, onde existe o conflito, ainda que não um conflito armado, mas um conflito de ideias, de pensamentos, de propósitos, o relacionamento, a convivência da igreja perde a sua alegria. Paulo sabia que desastres, como resultado dos conflitos internos da igreja, traziam como consequência a alegria no ambiente interno ameaçada. Não tenha dúvida de que isso não acontecia só na igreja de Filipos. E como eu disse, mesmo de pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida, como nos mostra o verso de número 3, mesmo num contexto de pessoas que são pioneiras, pessoas fundamentais para o desenvolvimento da obra do Senhor, ainda assim há possibilidade de alguns conflitos. E estes conflitos existindo, a convivência, o relacionamento, o querer estar perto um do outro, perde o seu sentido e perde a sua graça. Na verdade, Paulo tinha uma preocupação de que aqueles conflitos não minassem o interesse, a satisfação e o contentamento da comunhão do povo do Senhor.
O salmista já dizia: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando uma igreja não pensa em comum acordo, quando uma liderança não caminha de mãos dadas, quando há contendas, divisões, intrigas, guerras, conflitos no seio da igreja, sem dúvida nenhuma, a convivência, o relacionamento entre os cristãos perde a sua alegria. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui com um propósito, com o desejo de continuarmos caminhando de mãos dadas na direção da vontade do Senhor, vencendo as nossas limitações e as nossas divergências, de tal maneira que continue sendo prazerosa, alegre a convivência e a comunhão entre os santos do Senhor Jesus. Esta igreja tem o desafio de manter a sua unidade. Esta igreja tem o desafio de resolver os seus conflitos internos, assim que eles surjam, para que não haja comprometimento da alegria, do contentamento, da satisfação plena na comunhão da igreja do Senhor Jesus. Só você que quer ver e que quer continuar vendo um ambiente saudável, um ambiente alegre, um ambiente de contentamento na igreja do Senhor Jesus, que você diga glória a Deus, que você diga louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Mas um outro desastre atinge a igreja quando ela é bombardeada pelos conflitos internos. Em primeiro lugar, como eu disse, a ameaça quanto à alegria interna do relacionamento da igreja do Senhor. Em segundo lugar, a fragilidade emocional da membresia da igreja é aflorada. Quando você percebe no contexto do texto que nós lemos, Paulo vai, além de exortar a igreja, de que ela mantenha a sua alegria, de que ela continue se alegrando no Senhor, e por duas vezes o faz. Ele diz também no verso de número 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica em ações de graças. Quando a igreja está vivendo um conflito interno, quando há divisões, quando há partidarismos, quando há cada um buscando o seu próprio interesse, quando não somos capazes de caminhar de mãos dadas, quando não podemos tratar e não encontramos oportunidade para tratar as divisões que possam existir, as dificuldades de entendimento que possam ter no corpo da igreja do Senhor, certamente estamos abrindo brecha para um desequilíbrio emocional, do ponto de vista de que isto traga consequências a todos quantos aqui congreguem. Paulo entendia, buscava um entendimento de Sintique e Evódia, assim como dos demais que pudessem estar envolvidos nessa discussão, porque ele sabia que isto era extremamente perigoso para a saúde emocional da igreja de Filipos. Não é diferente para os nossos dias de hoje. Toda igreja que está envolvida num contexto de brigas internas, de conflitos internos, ela é instável do ponto de vista emocional. Ela encontra e vive instabilidades, incertezas do ponto de vista da sua fé, da sua confiança no Senhor, da sua esperança na provisão de Deus. Deus trouxe essa palavra ao nosso coração, meus irmãos, porque quer que esta igreja continue andando num só pensamento, num só propósito, num só desejo. Deus quer que esta igreja continue andando de mãos dadas, porque Ele sabe que é na unidade da igreja que se encontra o equilíbrio emocional, a confiança inabalável de que Deus é quem sabe os planos e propósitos que tem para a vida e para a obra do Senhor neste lugar. Quando a igreja está dividida, quando a igreja está de alguma maneira não pensando de acordo, ela vive e experimenta momentos de instabilidade. Uma hora acredita na provisão do Senhor, outra hora não acredita. Uma hora está plenamente certa de que Deus está na direção e na condução de todos os propósitos desta igreja. Outra hora, num piscar de olhos, ela se vê absolutamente fragilizada do ponto de vista da expectativa e da confiança
daquilo que está por vir. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui para colocar as nossas diferenças diante do Senhor, para apresentar diante de Deus aquilo que possa comprometer a unidade desta igreja, de tal maneira que nunca paire sobre o nosso coração, sobre o espírito desta igreja, qualquer instabilidade emocional, mas que haja acima de tudo equilíbrio, bom senso, equidade, e que isto possa ser a representação de que caminhamos e que continuamos de mãos dadas para a glória e louvor do nome de Jesus de Nazaré. Só você que acredita que o caminho, que a oportunidade que Deus tem para esta igreja é caminhar de mãos dadas, é seguir numa mesma direção, debaixo da mesma orientação, e como resultado disso, o equilíbrio, a estabilidade emocional, diga: louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Mas a outra tragédia que sobrevém sobre a igreja, a outra implosão, quando a igreja está em conflito e em guerra. Em terceiro lugar, o comprometimento do testemunho aos que são de fora. Veja, Paulo estava preocupado com a alegria interna. Paulo estava preocupado de que os irmãos não perdessem o prazer de estarem juntos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, no Senhor Jesus. Paulo estava preocupado com a fragilidade emocional dos membros daquela igreja, e como consequência disso, a instabilidade na confiança no Senhor e naquilo que o Senhor estava por fazer. Mas Paulo também estava preocupado com a repercussão disso para as pessoas que não entendiam, porque ainda que na igreja algumas pessoas tinham dificuldade de andar de inconformidade com a palavra do Senhor. Quando você vai para o texto vai dizer o seguinte, no verso de número 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não tenha dúvidas de que a igreja está sob os olhares da comunidade. A igreja está sobre os olhares daqueles que não são membros desta igreja, mas fazem parte da família desta igreja, porque são casados com cônjuge, têm filhos aqui nesta congregação. E Paulo sabia que de alguma maneira a repercussão era negativa do ponto de vista do testemunho àqueles que estavam à nossa volta. Paulo queria que a igreja, que os problemas relacionais fossem resolvidos, e resolvidos logo, porque ele sabia que isto poderia comprometer a imagem que aquela congregação, que aquela igreja tinha na sua comunidade ou nas pessoas que estavam ao seu redor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. As pessoas estão notando e estão atentas, preste atenção a isso, na maneira como nós convivemos como igreja do Senhor. E se essa convivência não é saudável, se esta convivência não é harmônica, se esta convivência não é prazerosa, isto vai ficar notório. Mas o Senhor, nesta oportunidade, deseja que todo conflito interno possa dar lugar a uma experiência de pacificação do Senhor, de maneira que isto não comprometa o nosso testemunho, que isto não comprometa aquilo que construímos ao longo de tantos anos como igreja do Senhor aqui nesta localidade. Que neste momento tão sensível para a igreja do Senhor, tão sensível para a igreja de Filipos, Paulo tinha uma preocupação de que o que sobressaísse naquele momento aos olhos das pessoas que estavam à sua volta, aos olhos de todos, não o partidarismo, não o egoísmo, não a jactância do coração de cada um, mas a moderação que é própria daqueles que são e vivem segundo o Espírito de Deus e produzem as virtudes do fruto do Espírito. Mas ainda um quarto aspecto, uma outra consequência, uma outra área muito afetada por causa dos conflitos internos da igreja. Além do comprometimento do testemunho aos incrédulos, a disfunção dos ministros eclesiásticos, ou dos ministérios eclesiásticos. Quando você vai lá em cima no verso de número 3,
você vai ver Paulo dando uma orientação a Evode e a Sintique, que pensassem concordantemente no Senhor. E ele diz no verso de número 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Este companheiro de jugo, que durante muito tempo esteve com Paulo na linha de frente da evangelização, da propagação do Evangelho, ganhando almas, pregando a palavra do Senhor, ensinando os princípios da palavra de Deus, agora precisa desvirtuar, direcionar as suas forças, as suas energias ministeriais para a resolução dos conflitos internos da igreja do Senhor. Este companheiro de Paulo deveria estar envolvido com a pregação do Evangelho. Este companheiro de Paulo deveria estar lá na linha de frente da batalha contra aqueles que estão sendo levados a passos largos para o inferno. Mas não, neste momento, ele precisa tirar a sua atenção daquilo que era a missão mais importante da sua vocação, para trabalhar na resolução dos conflitos e conflitos internos da igreja de Filipos. Quando a igreja do Senhor não anda em conformidade, quando ela não consegue caminhar de mãos dadas, quando ela não consegue gerir os problemas e conflitos internos, há uma disfunção de cada um dos ministros, dos líderes eclesiásticos que Deus tem instituído para esta igreja. Jamais podemos perder de vista de que Deus nos quer pregando a palavra do Senhor. Deus nos quer ganhando almas para o reino de Deus. Deus nos quer indo às ovelhas perdidas de Israel. Mas isso não será possível enquanto tivermos dificuldades relacionais, enquanto estivermos perdendo ou investindo o nosso esforço na resolução de problemas internos, na resolução de conflitos internos, de guerras e dissensões no nosso meio. Deus espera, queridos irmãos, que cada ministro, que cada líder desta igreja esteja de fato envolvido e canalizando as suas energias para aquilo que é o propósito primário desta igreja, que é ganhar almas, que é fazer missões, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos ter o cuidado de que os nossos conflitos, de que as nossas dificuldades não tragam como consequência a disfunção de cada um dos ministros e ministérios que nós temos na nossa igreja. Que cada um de nós resolva, ou que estejamos juntos resolvendo os conflitos internos, de tal maneira que cada um volte à sua função primária, que é cooperar, que é contribuir para o crescimento e a expansão do Evangelho de Jesus aqui nesta localidade. Você que acredita que esse é o propósito primário da igreja, você que acredita que é nisto que a igreja tem que colocar as suas energias, e não na resolução de conflitos internos, diga bendito seja o nome de Jesus, diga louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Mas a parte mais importante desta reflexão é: qual o caminho que Paulo vai apontar para a igreja de Filipos, no sentido de que ela resolvesse logo os conflitos internos que haviam, de maneira que isso não comprometesse o testemunho da igreja, de maneira que isso não tirasse a alegria da comunhão e o prazer da comunhão da igreja, de maneira que isso não trouxesse desvio de função para aqueles que deveriam se envolver do trabalho e da obra do Senhor, de maneira que isto não fragilizasse emocionalmente a igreja do Senhor. O caminho que Paulo vai apresentar é o conhecimento e a prática dos princípios da palavra do Senhor. Paulo entendia que a resolução de conflitos, que a melhor maneira de se lidar com guerras internas é a partir da orientação, dos princípios, do conhecimento da palavra do Senhor. Ele vai dizer: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esta palavra, meus irmãos, na verdade, ela é introdutória para a nossa aula inaugural do próximo sábado.
Eu estou absolutamente convencido ao longo de mais de 40 anos de vida cristã, ou pelo menos 35 anos de vida cristã, de que uma igreja que é saudável do ponto de vista doutrinário, de que uma igreja que vive a realidade daquilo que prega, que de alguma maneira conhece a palavra do Senhor de maneira profunda, ela está mais apta a lidar com seus conflitos internos, a buscar soluções mais rápidas e mais eficientes para qualquer que seja a contenda e a divisão no seio da sua igreja. O contrário também é verdadeiro. Se uma igreja não investe no crescimento do conhecimento da graça do Senhor, se uma igreja não se preocupa em conhecer a fundo os princípios e as verdades da palavra do Senhor, ela terá profunda dificuldade de resolver, de trazer, de apresentar soluções que sejam eficientes e eficazes do ponto de vista da solução dos problemas. Paulo era um teólogo por natureza, um conhecedor da palavra do Senhor, um homem cujo conhecimento era profundo, e ele diz que é este conhecimento que chegou também ao conhecimento dos filipenses, que seria fundamental e essencial para a resolução dos problemas e da nossa crise. Por que o nosso pastor tem a preocupação do crescimento, do conhecimento bíblico e teológico da nossa igreja? Porque ele sabe que uma igreja que maneja bem a palavra da verdade, de que uma igreja que conhece os princípios, valores e, acima de tudo, a doutrina da santa e bendita palavra do Senhor, sabe lidar de maneira mais eficiente com os problemas e adversidades. Mas como trilhar este caminho do conhecimento da palavra do Senhor? Em pelo menos 4 aspectos que o versículo vai dizer. Em primeiro lugar, desenvolvendo um coração ensinável. Veja o que Paulo vai dizer. O que também aprendestes. A igreja de Filipos era, acima de tudo, meus irmãos, uma igreja disposta, com o coração aberto, com um desejo insaciável de aprender a bendita palavra do Senhor. Infelizmente, algumas pessoas já chegaram à pretensão de achar que sabem tudo sobre as Escrituras, que não há mais nada para ser aprendido, que não há mais nada para ser desenvolvido do ponto de vista da sua fé e do conhecimento da palavra do Senhor. Mas uma igreja madura do ponto de vista doutrinário, uma igreja saudável do ponto de vista bíblico, é aquela cujos seus membros estão dizendo: Deus tem algo a falar no meu coração, eu preciso crescer no conhecimento da graça do Senhor, Deus tem algo para me ensinar. E a partir disto, desenvolvendo um coração, acima de tudo, desejoso de conhecer e de aprender um pouco mais. Infelizmente, não é o sentimento da maioria, como nós dissemos. Muitos estão plenamente satisfeitos com aquilo que já sabem, ainda que seja um conhecimento raso, ainda que seja um conhecimento simplório, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o nome de Jesus, por cada um daqueles que estão ainda que com muita dificuldade, propondo em seu coração, em dar mais um passo na direção do conhecimento da vontade do Senhor, em dar mais um passo no crescimento do conhecimento da palavra de Deus, a partir desse núcleo de estudo teológico que vamos começar no próximo sábado. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida, que está dizendo: Deus tem mais para a minha vida, e quanto mais eu cresço do ponto de vista do conhecimento do Senhor, mais o Senhor me permite estar apto para resolver os conflitos relacionais que possam surgir no seio da igreja do Senhor. Mas esse caminho da resolução dos conflitos, a partir do conhecimento da palavra do Senhor, não basta simplesmente um desejo de aprender, mas aprender com pessoas cheias da graça e do conhecimento de Deus. Queridos irmãos, Deus fala conosco por meio da sua palavra. E Ele o fala utilizando pessoas que vão nos ajudar no entendimento e na compreensão da sua palavra. Eu me lembro, por exemplo, de Atos capítulo de número 8, quando Filipe é transportado, quando Filipe é levado pelo Espírito Santo de Deus até o deserto para um encontro com o eunuco da rainha de Candace. Quando chega aquele momento, ele se aproxima da carruagem e pergunta: você está entendendo o que você lê?
E ele estava lendo a passagem de Isaías, capítulo de número 53. E a resposta daquele homem foi contundente. Como eu posso entender se não há quem me ensine, quem me explique? Na verdade, meus irmãos, esse desejo de um coração ensinável também deve desejar aprender, mas de pessoas certas, de pessoas cheias do conhecimento e da graça do Senhor. Quem era o professor da igreja de Filipenses? O apóstolo Paulo, um homem temente ao Senhor, um homem cuja vida dependia tão somente de Deus, um homem cuja vida buscava se fortalecer na força do Senhor e na força do Santo Espírito de Deus. Quero aprender, pastor, mas que esse aprendizado seja aos pés daqueles que estão quedados diante do Senhor da igreja, do Senhor que tem revelado a sua palavra. Paulo entendia que aprender era importante, que um coração desejoso de conhecer a vontade de Deus era importante. Mas aprender das pessoas certas também era fundamental. Louvado seja o nome de Jesus, porque Deus tem levantado nesta igreja homens segundo o seu coração, para ser instrumentos da graça de Deus, para trazer princípios, ensinos importantes, fundamentais para esta igreja, de maneira que nada possa abalar a comunhão e a comunidade da Igreja Batista Sião. Louvado seja o nome de Jesus. Agora um terceiro aspecto muito importante, eu chamo a sua atenção para isso. O caminho da resolução dos conflitos internos da igreja está no conhecimento da palavra do Senhor. Para isso, eu preciso ser ensinável. Para isso, eu preciso buscar as pessoas certas. Para isso, eu preciso buscar o conhecimento divino. Não é qualquer conhecimento. Não é ensinável em qualquer área. Mas nos princípios da palavra de Deus. Irmãos, como seria diferente a realidade da igreja se nós investíssemos tanto do nosso tempo, dos nossos recursos, no conhecimento da palavra de Deus, como nós fazemos no conhecimento secular. Falo isso por mim mesmo. No investimento mensal que eu faço na vida do meu filho. Mas Deus sabe que o conhecimento secular não vai resolver os problemas internos da igreja. Deus sabe que o que trará saúde emocional para a igreja é o conhecimento das Sagradas Escrituras, é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento divino. Paulo disse que ele não foi até os coríntios com sabedoria humana, mas com conhecimento do Santo Espírito de Deus. Meu desejo para você que me escuta nesta noite é que o seu coração seja aberto, que cada vez mais você deseje conhecer da palavra de Deus, que você busque e que Deus coloque no seu caminho pessoas certas para lhe instruir no caminho em que você deve andar. Mas acima de tudo, que você possa buscar de todo o seu coração, conhecer, se integrar, cada vez mais se dedicar, investir no conhecimento divino, no conhecimento que vem do trono da graça do Senhor. Por fim, eu preciso de um coração ensinável, eu preciso de pessoas cheias da graça e do conhecimento de Deus para me ensinar. Eu preciso do conhecimento de Deus e não só do conhecimento secular, mas eu preciso também que cada um destes ensinamentos moldem a minha maneira de agir, a minha maneira de viver. Paulo vai dizer: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Não há, queridos irmãos, nessa trajetória da resolução dos conflitos internos, a possibilidade de que haja entendimento, consenso, apaziguamento de cada uma das situações conflitosas do nosso contexto, sem que a gente possa internalizar, sem que a gente possa permitir que tudo que entrou na nossa cabeça do ponto de vista intelectual possa descer para o nosso coração, possa moldar a nossa maneira de agir, possa transformar o nosso caráter de maneira que não seja puro conhecimento, mas que esse conhecimento possa redundar em transformação de vida. Creio numa igreja que continuará andando de mãos dadas. Creio num povo que nada vai nos dividir, nada vai nos separar.
creio num povo que, ainda que surjam dificuldades de relacionamento, saberão, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, solucionar cada um desses conflitos. Por quê, pastor? Porque creio que esta igreja está cheia de pessoas que todos os dias anseiam pelo conhecimento e pelo conhecimento vindo do trono da graça do Senhor. Por que, pastor, que o senhor acredita? Porque eu creio que esta igreja está cheia de homens e mulheres cujo desejo é buscar o conhecimento divino, cujo desejo é viver de modo com que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Antes da oração final, preciso ainda trazer 3 considerações ao seu coração neste momento. A primeira delas, as soluções dos conflitos internos exigem uma intervenção imediata. Quanto mais durem os conflitos, mais desgaste, mais destruição trará ao ambiente da igreja. Se há algum problema relacional, que a igreja esteja colocando isso diante do Senhor. Que a igreja possa estar orando e trabalhando no sentido da resolução de cada um desses problemas, de maneira que as consequências não se alastrem até chegar a uma situação irremediável. Diante de qualquer que seja a situação de dissensão, diante de qualquer ameaça de divisão na igreja, que a igreja possa correr aos pés do Senhor, que a igreja possa se voltar para a palavra de Deus e buscar nela orientação para a resolução dos seus conflitos. Em segundo lugar, soluções de conflitos internos não se dissolvem por si só, mas precisam da mediação e da intervenção de Deus por meio de uma liderança instituída por Ele mesmo. A gente tem a ideia de que o tempo trata os problemas. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Só vai protelando a solução dos problemas. Problema só se resolve com a intervenção divina. Problema só se resolve interno da igreja, só se resolve com a oração, com a intervenção do alto céu, por meio daqueles que Deus tem levantado na sua liderança. Não adianta fazer vista grossa, não adianta imaginar que o tempo vai dar conta de resolver, de intervir, de dissolver os problemas relacionais. Não, isto virá por uma ação do Santo Espírito de Deus, por meio daqueles que Deus quer constituir e tem constituído como liderança desta igreja. Paulo apela ao seu companheiro de jugo. Paulo apela para aqueles que faziam parte da solução de Deus, homens e mulheres de carne e osso, imbuídos e revestidos do Santo Espírito de Deus e do conhecimento da palavra do Senhor. Minha oração é que você nesta noite seja levantado nesta igreja como um pacificador e não como alguém que levante contendas e divisões na igreja do Senhor Jesus. Até porque Jesus já lembrava no seu sermão do monte: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por último, há literalmente um grito, um apelo divino para que haja o fim de todo e qualquer conflito na igreja. Paulo vai dizer: rogo-vos. Se fosse a minha vozinha lá do interior, em saudosa lembrança, ela diria: pelas 5 chagas de Cristo. Quando ela queria pedir uma coisa de todo o seu coração, quando era uma coisa extremamente importante, quando era uma situação urgente e emergente, o apelo dela vinha carregado de sensibilidade emocional e espiritual. Paulo está fazendo a mesma coisa. Há um grito nos céus para a Igreja Batista Sião, para cada família, para cada casal, para cada pai, para cada mãe nesta noite. Não deixe os problemas, não empurre problemas de relacionamento para debaixo dos panos. Não deixe o tempo passar. Não adianta pensar que o tempo vai trazer soluções para os nossos conflitos, para as nossas dificuldades relacionais. Vamos resolver qual seja os problemas relacionais e vamos fazer isto o quanto antes. Minha oração por você neste momento é que você seja sensível a este apelo dos céus, para que o seu coração se encha de perdão, para que o meu coração se encha de perdão, e qualquer que seja a dificuldade relacional, qualquer que seja a guerra e a contenda que esteja no nosso meio, que ela possa dar lugar à paz de Deus que está no nosso meio, na pessoa do Santo Espírito do Senhor. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim,
isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus encha essa igreja de paz. Que Deus traga paz aos nossos relacionamentos. Que Deus ponha fim a todos os conflitos, a todos os partidarismos, a todas as dissensões, a todas as tentativas da treva de nos separar. E que esta igreja continue andando de mãos dadas até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, ou até que o Senhor nos leve para morar com Ele na eternidade. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus santo e bendito, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de refletirmos na Tua palavra, pela exortação dos altos céus, Senhor, ó Deus, para que esta igreja continue caminhando num só pensamento, num só propósito e num só espírito. Senhor, desfaz toda tentativa do inferno de trazer divisão, de trazer conflito, de trazer guerras e contendas para o meio da Tua igreja. E que Tua igreja, Senhor, ó Deus, orientada por Tua palavra, que Tua igreja desejosa de crescer todos os dias no conhecimento e na graça do Senhor, que Tua igreja na dependência do Santo Espírito de Deus e vivendo as virtudes do fruto do Espírito Santo, continue caminhando de mãos dadas, e que a alegria nunca deixe este ambiente, e que a paz do Senhor possa estar no nosso meio, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. E agora que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Príncipe da Paz, o amor, a fidelidade e a bondade de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um daqueles cujo coração está inclinado à pacificação, com cada família aqui presente e representada, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado pela sua companhia até este momento. Fiquem todos na paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.